Um cordial bom dia. Alegria estar aqui com vocês. 8 horas, né? Iniciando aí a nossa série de webinars de formação profissional em recuperação judicial. É uma iniciativa da Sustentar Escola de Negócios, tendo aí o professor Domingos Pandeló como grande curador educacional desse projeto. Muito contente por ter esse colega, esse profissional trazendo um tema de tanta relevância nos dias atuais. Para aqueles que estão pela vez primeira no nosso espaço, sou Vilmar Cidral, fundador, diretor aqui da Sustentare Escola de Negócios. Nós teremos aí uma série de webinars, já temos aí as datas programadas. Se possível, o Pandeló dá o próximo slide para a gente mostrar. Boa. Estou aqui admitindo as pessoas. Acho que então o Pandeló está aí, o currículo, pode falar um pouquinho mais do tema. Mas, enfim, gente, aqui estão todas as datas e horários, sempre das 8 às 8h45. Vocês podem ver que são temas bem relevantes para a área de recuperação judicial. Obviamente, aqui o nosso espaço está sendo gravado e clicando justamente no link que eu vou compartilhar com vocês, vocês poderão fazer a inscrição para os próximos eventos, tá bom? Pandeló, sem mais delongas, alegria estar te recebendo e vamos falar sobre finanças corporativas para recuperação judicial. Obrigado, Cidral. Obrigado, pessoal, por estarem aqui presentes, né? Como o Cidral falou, é um tema bem interessante, um tema que eu gosto muito, especialmente pelo olhar interdisciplinar que nós vamos dar aqui no evento, né? Vão ser 7 encontros, e esses encontros vão estar todos amarrados. Nós vamos começar hoje falando de finanças corporativas, depois análise econômico-financeira, depois avaliação de empresas, depois um tema muito bacana e pouco falado, vamos apresentar alguns conceitos da teoria da decisão. Vou falar um pouquinho da teoria da decisão no direito, mas o objetivo não é falar da teoria da decisão no direito, é mostrar a teoria da decisão enquanto ferramenta que pode nos ajudar a tomada de decisão envolvendo aspectos da recuperação judicial. E essa teoria da decisão vai ser... A gente vai resgatar algo que veio por incrível que pareça, da engenharia. Vamos falar de métodos multicritérios. Depois vamos falar um pouquinho da teoria dos jogos aplicada à recuperação judicial também. Vamos discutir jogos cooperativos, não cooperativos, e como a gente pode usar alguns fundamentos da teoria dos jogos também aplicado à recuperação judicial. Vamos falar um pouco, é óbvio, dos aspectos jurídicos da recuperação judicial, até porque o público-alvo desses encontros não se resume somente a operadores do direito, mas administradores, economistas, contadores, enfim, um público mais amplo. Então, vamos falar dos aspectos jurídicos da recuperação extrajudicial, judicial, e vamos finalizar com um plano de negócio, juntando tudo isso que nós vimos, como fazer um plano de recuperação da empresa que seja consistente, que seja coerente e que tenha uma fundamentação técnica muito grande. O primeiro tema hoje vai ser finanças corporativas. É um tema que eu adoro, eu acho que é uma disciplina muito importante, ela vai dar a base, a sustentação de todos os outros temas relacionados aos aspectos financeiros da recuperação judicial. É claro que a recuperação judicial não trata apenas de aspectos financeiros, mas não dá para negar que os aspectos financeiros são extremamente importantes. Mesmo hoje, nós vamos falar de alguns outros aspectos rapidamente, no próximo encontro um pouco mais, mas a gente tem que olhar aspectos operacionais, aspectos estratégicos, aspectos de posicionamento mercadológico, uma série de outros aspectos. O que eu costumo dizer é o seguinte: o resultado financeiro de uma empresa é consequência. Consequência do quê?
da inserção da empresa no mercado, de como ela se relaciona com clientes, com fornecedores, do ambiente interno da empresa. Então, tem uma série de fatores e tudo vai refletir na parte financeira. Daí a importância desse tópico inicial nosso, para que sirva de alicerce para todo o resto dos nossos encontros, especialmente naqueles módulos mais relacionados a finanças. Esse primeiro item é um item bem interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre a função financeira da empresa, as principais decisões que um gestor financeiro toma. Vejam, esse slide é o resumo de um curso de finanças corporativas. O que um gestor financeiro faz? O que uma empresa faz, olhando só para a parte financeira agora no seu dia a dia? Primeiro ponto, captação de recursos. O que é isso? Isso vai mostrar como que a empresa está financiando a sua operação. Da onde vêm esses recursos? De modo muito simples, para resumir, uma empresa pode se financiar ou com recursos de terceiros ou com recursos próprios. Exemplo de recursos de terceiros: bancos, fornecedores. Recursos próprios: o capital da empresa, o patrimônio líquido dos acionistas, o capital social que foi colocado para iniciar a operação e os lucros acumulados ao longo do tempo, por exemplo. Um ponto interessante: recursos custam, sejam recursos de terceiros ou recursos próprios. Mesmo o capital próprio tem um custo, e esse custo deve ser considerado na análise financeira da empresa. É o chamado custo de oportunidade, porque quando o acionista ou o sócio coloca dinheiro na empresa, ele abre mão de aplicar esses recursos em investimentos alternativos. Então, a gente deveria considerar isso, tá? Um segundo ponto, uma segunda decisão super importante: aplicação de recursos. Aonde eu vou alocar os recursos da empresa? Em geral, nós vamos alocar na operação. E aí nós temos vários projetos que podem ser financiados, e aí nós faríamos uma análise da viabilidade desses projetos, tá? Eu diria que esses dois itens são os itens mais importantes, vamos dizer assim, simplificando um pouco, para a gente avaliar uma empresa, né? Como é que é a estrutura de financiamento da empresa e aonde ela está alocando esses recursos. Basicamente o seguinte: quanto me custa cada real que eu tomo para financiar a minha operação? Vamos supor que me custe 15% ao ano. E aí eu vou na aplicação de recursos. Quanto me rende cada real que eu aplico na operação? Vamos supor que me renda 18% ao ano. Nesse exemplo hipotético, se cada real que eu aplico na empresa rende 18% ao ano e cada real que eu tomo para financiar a operação me rende 15%, nesse exemplo hipotético, a empresa estaria agregando valor, porque eu estou aplicando recursos em projetos empresariais, em negócios, que, na média, me rendem mais do que me custa tomar esse dinheiro para financiar a operação. Então, não adianta olhar só o custo do capital. Eu preciso ver também a rentabilidade dos projetos. Então, esse é um ponto importante. O terceiro ponto importante que nós vamos falar hoje é a questão da relação risco-retorno. Basicamente, o resumo desse item, eu vou falar o seguinte: olha, eu não posso olhar só o retorno. Eu tenho que olhar sempre o retorno ajustado ao risco. O que vale na área financeira é sempre o retorno ajustado ao risco. Já que falamos em risco, tem um ponto importante que a gente vai só falar agora rapidamente, que vem a ser a política de hedge. O que é hedge? Hedge é proteção, seguro, se a gente fosse traduzir. O que significa isso? Que uma empresa não deve correr riscos além daqueles inerentes à sua operação. Então, se eu sou uma empresa que fabrica o celular, eu tenho que correr os riscos inerentes ao mercado de celular. Se eu tiver no meu negócio risco cambial, porque eu importo matéria-prima, produzo aqui no Brasil e só vendo no mercado nacional, eu posso ir no mercado financeiro buscar uma operação para me proteger desse risco cambial. E aí nós estamos falando do mercado de derivativos. Um outro ponto importante aqui nesse nosso primeiro bate-papo: relação da área financeira com as outras áreas. Como eu disse para vocês, a área financeira é onde vai ser consolidado, do ponto de vista financeiro, os erros e acertos de todas as outras áreas. Então, uma estratégia bem feita, um lançamento de um produto adequado ao mercado, tudo isso vai se refletir na área financeira. Então, a área financeira ela apenas vai consolidar o resultado advindo da operação da empresa, seja uma indústria, comércio, serviços, não importa. E, por fim, o último item aqui desse slide
criar valor. Esse é o grande objetivo da gestão financeira, maximizar o valor da operação no longo prazo. Maximização de valor é um objetivo de longo prazo, diferentemente do lucro, que é um objetivo de longo prazo. Aliás, esse item aqui, maximização de valor, é muito importante numa recuperação judicial. No plano de recuperação, nós conseguirmos mostrar para as partes envolvidas que o plano de negócio apresentado ou o plano de recuperação apresentado é consistente, garante a sustentabilidade da empresa. É claro que agora, aqui no curtíssimo prazo, a empresa está com dificuldade, empresa em crise. Porém, com os ajustes a serem feitos, propostos nesse plano, com o apoio de todas as partes envolvidas num processo de recuperação judicial, nós temos que mostrar que lá na frente, ou ao longo do tempo, nós vamos conseguir recuperar essa empresa e a recuperação judicial seria uma alternativa interessante para todas as partes envolvidas em relação à falência, por exemplo. Por isso, pessoal, que nós vamos colocar um tópico aqui para nós discutirmos, vai ser o terceiro encontro, avaliação de empresas. Nós vamos fazer análise econômico-financeira no segundo encontro, que é para como enxergar o balanço de uma empresa, analisar o balanço da empresa e tirar informações importantes dali. E o terceiro encontro vai ser a recuperação, a avaliação de empresas. Como que se avalia uma empresa? Isso também é muito importante para os nossos objetivos. Aqui é um tema extremamente bacana, que é a relação entre fluxo de caixa e valor. No terceiro encontro, quando nós formos falar de avaliação de empresa, eu vou falar bastante do método do fluxo de caixa descontado. Esse método diz basicamente o seguinte: olha, a empresa vale em função da sua capacidade de geração de caixa. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante. O que eu quero dizer para vocês aqui é que o valor de uma empresa não vem dos ativos que ela tem. Olha que coisa interessante. O valor da empresa não vem dos ativos que ela tem. Eu só penso no valor de uma empresa como o somatório dos ativos que ela tem se eu estiver pensando na liquidação da empresa, eu quebrar a empresa e vender os pedacinhos. Por exemplo, esse material aqui vale alguma coisa, esse celular vale alguma coisa, mas se eu pensar na empresa como um todo, na empresa funcionando, o valor dela vem da capacidade que ela tem de usar esses ativos para gerar negócios, para gerar caixa. Isso é algo extremamente importante, né? Então, fluxo de caixa é importante para se avaliar uma empresa. O valor de uma empresa tem relação com a sua capacidade de geração de caixa. Mas da onde vem o fluxo de caixa? E aí que entra a parte interessante da gestão, não gestão financeira, mas da gestão como um todo. Fluxo de caixa vai depender muito da estratégia que a empresa adota. Uma estratégia coerente, correta, ela conseguir ler, fazer uma boa leitura do mercado, analisar o macroambiente, o ambiente competitivo, e se posicionar bem no mercado em função de todos esses aspectos que eu estou mencionando. Então, análise do ambiente competitivo. Quem é o ambiente competitivo? Clientes, fornecedores, concorrentes, e do macroambiente. O que entra no macroambiente? Aspectos legais, regulatórios, tecnológicos, grupos de pressão, uma série de outros fatores. Analisar tudo isso, se posicionar bem no mercado, isso vai garantir um resultado, um retorno acima da média, vai garantir uma geração de caixa acima da média, vai garantir um valor acima da média, vai garantir a continuidade dessa empresa. Então, a empresa tem que identificar quais são os fatores críticos de sucesso dela. Tem um modelo de estratégia chamado RBV, Research Based View, que trata muito bem isso. A empresa identificar claramente quais são os diferenciais competitivos dela e trabalhar bem esses diferenciais competitivos. Vejam, o resultado financeiro vem daí. O resultado financeiro vem daí. Então, esse é um ponto bastante importante. Pulando para o segundo tópico aqui do nosso bate-papo, gestão risco-retorno. Aqui eu vou ser bem simples. Vou falar que tem alguns conceitos básicos aqui, que é o retorno, que é o resultado da empresa. Se você for um investidor no mercado, o retorno é quanto está rendendo aquelas aplicações que você está fazendo. Tem um conceito de risco.
a gente pode definir risco de várias formas. Você pode definir risco como probabilidade de fracasso. Se for no mercado financeiro ou mesmo num fluxo de caixa, você pode definir risco como variabilidade. E aí a gente usa um conceito da estatística, que é o desvio padrão, como uma medida de variabilidade. Mas o que eu quero nesse primeiro momento não é nem entrar nessa discussão estatística, eu quero diferenciar risco de incerteza. A gente toma uma decisão de risco quando a gente tem probabilidades. A gente não tem um evento certo, mas a gente está trabalhando com probabilidades. Então, eu sei mais ou menos o que pode acontecer. Claro, uma decisão em condições de risco não é tão simples de ser tomada, porque pode ser que não aconteça exatamente aquilo que você esperaria que acontecesse. Porém, é melhor tomar uma decisão em condição de risco do que em condição de incerteza. Incerteza é quando você não tem nem probabilidade para trabalhar. Então, você está meio que no escuro, você não sabe para onde ir. Então, é muito mais fácil tomar uma decisão em condição de risco do que em condição de incerteza. Aqui uma relação fundamental em finanças, que eu quero refletir um pouquinho com vocês. Não se pode analisar o retorno sem a consideração de risco. Em finanças, o que vale é retorno ajustado ao risco, tá? Isso vale para tudo em finanças, para tudo. Não adianta eu olhar o retorno, eu tenho que olhar o risco. E quando eu for comparar negócios diferentes, projetos diferentes, ativos financeiros ou operacionais, eu devo olhar o retorno, mas eu devo olhar também o risco e fazer uma comparação ajustando o retorno pelo risco. Então, um projeto que dá um retorno 50%, o projeto A tem um retorno 50% maior do que o projeto B. Opa, o projeto A parece ser interessante, ele rende 50% mais do que o B. Só que o risco que eu corro para ter esse retorno é 100% maior do que o B, é o dobro. Opa, então peraí, eu estou correndo muito mais risco. Claro que não é uma decisão simples, eu também estou simplificando a análise, apesar de não ser uma decisão simples, porque essa decisão a gente pode olhar outras coisas. Eu posso olhar, por exemplo, o apetite por risco da empresa, a necessidade de se fazer aquele projeto, tem uma série de outros aspectos. Mas o que eu queria aqui, nesse momento, frisar para vocês é que eu não devo olhar só o retorno, nunca. Eu vejo sempre o retorno ajustado ao risco, tá? Então, esse aqui é um ponto importante para a gente refletir. E aí tem muita discussão, né? A gente já sabe, está até destacado aqui embaixo, que o que vale é sempre o retorno ajustado ao risco. Tá, mas eu tenho como reduzir o risco? Tem. Existem mecanismos para isso. É até intuitivo. Vamos supor que eu seja uma empresa que eu tenho um produto só. Vocês concordam que se esse produto, por algum motivo, deixar de ser interessante para o mercado, eu, empresa, estou numa situação difícil? Agora, vamos supor que eu sou uma empresa que tenho 10 produtos. Se um produto desses 10, desse meu portfólio de produtos, deixar de ser interessante, vocês concordam que eu ainda tenho 9? Então, eu consigo segurar um pouco melhor isso? Então, isso é intuitivo. Uma maneira de reduzir risco, de mitigar risco, é diversificando. Então, a diversificação é uma maneira interessante para a redução de risco. Porém, diversificar tem custos. Vamos pegar esse exemplo do produto. Eu tenho um produto só. É fácil gerir um produto. Eu tenho 10 produtos. Já talvez não seja tão fácil gerir 10 produtos. Agora eu tenho 1.000 produtos. É quase impossível gerir 1.000 produtos numa empresa. Até que dá, tem empresas que devem ter mais de 1.000. Mas vocês concordam que vai complicando, o processo de gestão fica cada vez mais complexo? E tem um outro detalhe. Chega uma hora que a diversificação já não é tão interessante. A gente faz sempre uma análise custo-benefício. Quanto custa diversificar um pouco mais versus qual o benefício que eu vou ter dessa diversificação? Então, esse é um ponto interessante também para a gente analisar e a gente pode claramente aplicar esse tipo de análise para o numa operação aí ou numa empresa que vise a recuperação judicial. Então, nesse quesito de diversificação, o objetivo é sempre melhorar a relação
risco-retorno. Aqui só um exemplo para vocês. Imagina que isso aqui é uma carteira de ações, para ficar mais fácil. Mas pode ser um portfólio de produtos. Aquele exemplo que eu dei. Eu tenho um produto só. Isso aqui, nesse eixo é risco, tá? Nesse eixo aqui é risco. No eixo vertical, o eixo Y. Aqui no eixo X, o eixo horizontal, é o número de ativos, que pode ser o número de produtos ou o número de ações, se eu investir em ações. Se eu tenho um produto só ou uma ação só, eu corro todo o risco dessa ação. Na medida que eu vou diversificando, vou aumentando aqui, ó, olha o gráfico em vermelho aqui, a linha em vermelho. Eu estou diminuindo, estou aumentando o número de ativos, que podem ser projetos, produtos ou ações. E observem que meu risco vai diminuindo. O risco está aqui no eixo Y. Ele vai diminuindo. Mas observem que chega uma hora que ter 20 ativos ou ter 2.000, em termos de risco, dá quase a mesma coisa. Por que isso? Porque tem uma parte do risco que eu consigo eliminar, que é o que a gente chama de risco diversificável. E tem uma parte que eu não consigo eliminar, que é o risco de mercado. É como se fosse aquele risco comum a todos os negócios que estão operando naquele mercado. Então, isso é só para reforçar aquele ponto que eu comentei com vocês, que dá para diversificar. Diversificar tem custo, diversificar demais torna a operação muito mais complexa e tem um ponto ótimo. Isso dá para calcular matematicamente, inclusive, tá, pessoal? Dá para calcular matematicamente qual que é esse ponto ótimo. Mas, para resumir, é como se fosse uma análise custo-benefício. Quanto me custa diversificar um pouco mais? E qual o benefício que eu vou ter dessa diversificação adicional? Esse terceiro tópico que a gente vai discutir talvez seja o tópico mais complexo em finanças, talvez seja o tópico mais complexo de ser analisado. É o orçamento de capital. O que é o orçamento de capital? É a aplicação dos recursos da empresa. Por que é um tema complexo? Porque envolve risco. Envolve risco. Não vou nem falar de incerteza, porque a gente vai medir, mensurar, então vamos falar de risco. Tem a ver com alocação de recursos em projetos. Quando a gente inicia um projeto, a gente espera que esse projeto dê certo. A gente estuda o mercado, estuda o produto, faz alguns testes, fala, pô, tem demanda para esse produto, vamos lançar esse produto. Mas a gente nunca sabe como o mercado vai reagir. A gente nunca sabe se vai ter uma mudança regulatória que vai impedir esse tipo de operação, se vai entrar um novo concorrente no mercado. Se vem uma pandemia, lembram da pandemia? Quantos negócios bons não quebraram na pandemia? Quantas pessoas não abriram um negócio muito bacana? Ah, vou fazer um bar temático, um restaurante temático. Acabou de abrir, veio a pandemia e o cara não suportou. Então, o que eu estou querendo dizer, e aí eu volto para aquele primeiro tópico que nós falamos, é que a empresa não controla o ambiente externo. Pode acontecer alguma mudança no ambiente externo que, por melhor que seja o planejamento da empresa, isso vai impactar a empresa. Já que estamos falando de recuperação judicial, vocês devem acompanhar isso, o número de recuperações judiciais tem aumentado bastante. Talvez ainda reflexo da pandemia, reflexo dos ajustes que a pandemia e o que veio depois trouxe nos negócios, né? As empresas acabaram se endividando mais, o custo da dívida no Brasil é alto, e como remunerar isso no ambiente extremamente competitivo que a gente vive? Então, é um ponto importante. O que vem a ser orçamento de capital? Alocação de recursos em projetos. Eu sou uma indústria, ampliar minha fábrica é uma decisão de orçamento de capital? É. Eu sou o comércio, lançar uma nova linha de produto é orçamento de capital? É. Eu sou área de serviços, abrir uma unidade nova em outro país ou em outro estado é uma decisão de orçamento de capital? É. São decisões complexas. Por quê? Porque envolve investimento, envolve imobilização de recursos. Nem sempre é fácil sair, nem sempre é fácil desinvestir. Se você der errado e você tiver que desinvestir, você vai perder dinheiro. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo do tipo de negócio. Em geral, desimobilizar na área de serviços acaba sendo mais fácil do que na indústria, por exemplo. Então, vai depender muito do negócio que você tem, tá? Então, esses são alguns pontos iniciais que eu queria discutir com você. Algumas características
das decisões de orçamento de capital. Elas trazem consequência de longo prazo. Você investe agora, mas você compromete esses recursos por muito tempo. É como se a empresa perdesse, entre aspas, liquidez, perdesse caixa, porque ela está pondo dinheiro num investimento imobilizado ou que pelo menos vai ficar muito tempo ali. E é difícil, porque se você errar para mais, se você investir mais do que o necessário, não é que você errou, errar entre aspas. Você investiu o que seria o certo pela expectativa que você tem de demanda, mas o mercado se retraiu por qualquer motivo. Você fica com um custo fixo alto que você vai ter que honrar. Porém, se você errar para menos, errar entre aspas, investir menos e o mercado crescer, você não vai ter como atender aquela demanda. E aí você abre espaço para que a concorrência atenda aquela demanda. Então, é extremamente complexo isso, tá? Isso vale para a indústria, para comércio, para serviços. Eu diria que na indústria é um pouco mais complexo, porque é muito mais difícil sair do investimento numa indústria. Aqui as etapas do orçamento de capital. Primeira etapa, determinar o custo dos projetos, para ver se dá para fazer. É igual quando a gente vai fazer reforma de casa. Como é que a gente faz? Vamos reformar a casa. Você faz um levantamento de quanto vai gastar. Normalmente a gente erra esse levantamento, deve dar aí de 2 a 3 vezes mais, né? Porque você começa a quebrar, você não sabe o que vai encontrar. Aqui é mais fácil porque você não está quebrando nada. Você tem que fazer essa primeira análise para determinar o custo dos projetos para ver se você tem bala na agulha. Se a empresa tem uma estrutura financeira suficiente para suportar esse projeto. Segundo tópico, estimativa dos fluxos de caixa de cada projeto. O que é isso? Entrada e saída de recursos. Isso aqui vai ser importante para avaliar o valor do projeto, a viabilidade do projeto. Aqui nós estamos falando de análise econômico-financeira de projetos. Estimativa do fator de risco dos fluxos de caixa de projeto. O que significa isso? Tá, a expectativa média é essa, mas como que pode variar? Ah, mas variar em função do quê? De mudanças no cenário macroeconômico, de mudanças diversas no macroambiente e ambiente competitivo. Pessoal, aqui a gente está trabalhando com cenários. Quando nós apresentamos um plano financeiro ou um plano de negócios, normalmente a gente trabalha com cenários, até para mostrar para outra parte que está na mesa até onde o nosso negócio se sustenta, né? Porque senão, se você apresentar só um cenário extremamente otimista, com certeza na mesa de negociação vão falar: não, mas pera lá, esse cenário está extremamente pessimista. O que acontece se você vender 10% a menos? A operação continua viável? Então nós temos que trabalhar nesses cenários, simular vários cenários para ver até onde a empresa aguenta e trabalhar em cima disso. O fator seguinte, determinação do custo de capital em que os fluxos de caixa sejam descontados, em função dos riscos. Isso aqui é a taxa de desconto. Em finanças tem um nome, custo médio ponderado de capital, ou em inglês, WACC, WACC. Isso aqui é uma coisa importante também, determinar isso, a taxa de desconto. De novo, essa taxa de desconto vai variar de empresa para empresa em função dos riscos. Uma empresa extremamente arriscada tem uma taxa de desconto maior. Uma empresa que praticamente não tenha risco tem uma taxa de desconto menor. Feito isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter todos os fluxos de caixa do projeto, vamos ter a taxa de desconto, e aí vira um exercício quase que de matemática financeira. Eu vou pegar esses fluxos de caixa, essas entradas e saídas de caixa, vou pegar essa taxa de desconto, vou descontar isso, vou trazer a valor presente líquido, por exemplo, se eu estiver usando o método de valor presente líquido, e aí eu vejo quanto cada um desses projetos agregam ou não de valor. E escolho os projetos com base nisso. Então, é uma decisão extremamente complexa. Talvez de todas as decisões financeiras, essa seja mais difícil de ser tomada. E aqui os métodos de análise, que é um primeiro método, que é o método de payback, que a gente não usa. Ah, mas eu quero saber em quanto tempo eu recupero o capital investido. Então, trabalhe com um payback descontado.
esse payback descontado, ele vai mostrar justamente isso. Qual o tempo para eu recuperar o capital que eu investi? Pessoal, do ponto de vista teórico, o melhor método é o VPL, valor presente líquido. Porém, eu posso olhar sim para o método de payback descontado. Até porque, se a gente estiver falando de uma empresa em recuperação judicial, eu tenho que mostrar que ela consegue recuperar os investimentos num prazo relativamente curto, até para poder honrar suas obrigações. É o que eu sempre falo, às vezes, numa situação de crise, é melhor você escolher um projeto que, de repente, não é tão bom, mas recupera o capital rapidamente, do que um projeto que, teoricamente, é melhor, porque tem um valor presente líquido ao longo do tempo maior, mas recupera os fluxos muito mais lá para frente. Então, é uma decisão quase que estratégica, até para você mostrar para as outras partes envolvidas na negociação que você quer realmente recuperar o capital. Veja, é uma gestão de crise. Você não está em crise? Então você tem que fazer uma gestão de crise. Não dá para fazer necessariamente a gestão como se você estivesse num oceano tranquilo, num mar de rosas. Não, você está num mar turbulento, então você tem que agir conforme o caso. Então, o payback descontado ele vai mostrar em quanto tempo eu recupero o capital investido. É um método menos interessante do ponto de vista teórico, mas para empresas em crise que precisam recuperar o capital rapidamente, de repente você pode priorizar um projeto que recupere o capital mais rapidamente, em detrimento daquele que, em tese, seria melhor no longo prazo, mas que vai demorar muito para recuperar o capital. Tem o valor presente líquido, que eu já comentei, e tem a taxa interna de retorno, que ela vai mostrar a taxa de retorno, eu vou chamar de rentabilidade, entre aspas, daquele projeto. Então, são as principais técnicas para você avaliar o orçamento de capital. Isso aqui, quem fez administração, contabilidade, deve ter visto em matemática financeira ou finanças corporativas. Quem fez direito seguramente não teve isso na graduação. Mas o que a gente precisa saber é que existem esses modelos, você não precisa sair especialista nesses cálculos, né? Uma planilha faz isso com relativa facilidade para a gente. O que você precisa ter é a visão da importância de você avaliar os projetos para ver em quanto tempo, por exemplo, eles recuperam capital, se o projeto é bom ou não, qual que seria a melhor decisão. O quarto tópico para a gente falar, que é a última grande decisão importante, estrutura de capital. Eu nem vou falar em política de dividendos aqui, mas política de dividendos seria basicamente a empresa operou, teve resultado, teve lucro. O que ela faz com esse lucro? Normalmente, parte desse resultado ela reinveste na operação e parte do resultado ela distribui para os acionistas, para os cotistas, na forma de dividendos, né? Mas qual que é a importância aqui? Vamos esquecer política de dividendos, vamos focar em estrutura de capital. A importância aqui é como eu vou financiar a minha operação. Em geral, isso não é verdade absoluta, mas em geral, a empresa em crise tem uma característica, o endividamento muito alto. Então, quase sempre, essas empresas têm aí uma dívida financeira, uma dívida bancária muito grande. Isso acaba inviabilizando o negócio, mesmo que seja um negócio bom. No segundo encontro nosso, na próxima quarta, nós vamos ver a análise econômico-financeira de empresas. E eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de como a gente pode olhar a empresa separando o operacional do financeiro. Isso é uma análise muito importante e muito interessante para a recuperação judicial. Por quê? Se você fazendo essa análise, você observar que o operacional está bem e o problema da empresa é quando entra o financeiro, fica mais fácil, numa mesa de negociação, você conseguir o apoio para tentar recuperar essa empresa. Por quê? Porque o problema dela é de estrutura financeira. O que você quer na renegociação? Você quer rediscutir a estrutura financeira da empresa. Como é que isso pode ser feito? Agora, se a empresa estiver mal operacionalmente e mal financeiramente, aí é complicado. Por quê? Porque a operação em si já não está bem. A operação em si já não é sustentável. Fica um pouco mais difícil de negociar com uma empresa nessa situação. Bom,
Então, aqui, basicamente, estrutura de capital, o que a gente vai ver é como uma empresa pode se financiar. E eu já comentei rapidamente isso com vocês. A empresa pode se financiar basicamente com recursos de terceiros ou com capital próprio. Recursos terceiros, dívida. Pode ser com fornecedores, pode ser com bancos. Claro, se financiar com fornecedores, em tese, é muito melhor do que se financiar com bancos. Ah, eu também posso me financiar com capital próprio. Lembrando, capital próprio também tem custo. Muitas pessoas não têm essa percepção, mas capital próprio tem custo. É um custo diferente. É o custo de oportunidade. A gente chama de custo de oportunidade. Por que custo de oportunidade? Porque na medida em que eu coloco o dinheiro na empresa, eu, acionista, eu deixo de aplicar esse dinheiro no mercado financeiro ou em algum outro negócio que poderia me rentabilizar. Então, eu tenho que considerar esse custo para tomar a minha decisão. Então, eu posso financiar uma empresa de duas formas, ou com dívida ou com capital próprio. A dívida tem custo? Tem, vai ter lá o custo da dívida. O capital próprio tem custo? Tem, vai ser o custo do capital próprio. O que é esse tal custo médio ponderado de capital, ou WACC, que todo mundo fala? É exatamente o que o nome está dizendo. Ó, custo médio ponderado de capital. Vai pegar o custo da dívida, o custo do capital próprio e fazer uma média ponderada pela proporção que eu uso de dívida e de capital próprio para financiar a minha operação. Isso vai ser uma taxa. Então vamos supor que essa taxa seja 20%. Significa que, na média, cada real que eu tomo para financiar essa operação me custa 20%. E que análise eu tenho que fazer? Bom, se me custa 20%, quanto me rende cada real que eu aplico na operação? Ah, cada real que eu aplico na operação me rende 15%. Opa, tem um problema aqui. Eu estou tomando recursos que, na média, me custam 20 e estou aplicando em projetos que, na média, me rendem 15. Estou destruindo o valor. Ah, não, o custo é 20. E os projetos que eu aplico me rendem 30. Pô, beleza. Então, a questão não é só quanto me custa, mas quanto me rende os recursos que eu tomo a 20% e aplico na operação. Observe que tem sempre dois lados a serem analisados, e a gente não pode esquecer disso. Um ponto importante que está aqui, o último item que eu já frisei e reforcei mais de uma vez, todas as fontes de financiamento apresentam custo, mesmo o capital próprio. O capital próprio também tem um custo, é o chamado custo médio ponderado de capital. O resumo do que nós vimos aqui. O principal objetivo do gestor financeiro é maximização de valor. Vejam, coloquei maximização de valor e não de lucro. Tem uma diferença entre lucro e valor. É até interessante a gente discutir um pouco isso. Qual a diferença entre lucro e valor? Quando eu falo em lucro, eu estou falando numa gestão financeira de curto prazo. Quando eu falo em valor, eu estou falando numa gestão financeira de longo prazo. Teoricamente, se o gestor financeiro priorizar muito o lucro, ele pode fazer com que a empresa não tenha continuidade no longo prazo. A empresa pode maximizar lucro, maximizar lucro, maximizar lucro, deixar de tomar as medidas que seriam necessárias para garantir a perpetuidade dela e, em função disso, ter um problema de continuidade. Teoricamente, se eu maximizo o valor, ainda que meu resultado financeiro no curto prazo seja ruim, como eu estou olhando o longo prazo, lá na frente eu vou conseguir um resultado bom e vou garantir a minha continuidade. Vejam, isso eu estou falando do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, o que acontece? Apesar do grande objetivo ser maximização de valor, eu não tenho dúvida que os gestores olham para o curto prazo, olham para o lucro. Porque é o que os bancos vão olhar na hora de definir crédito, é o que os fornecedores vão olhar. E se nós estivermos falando de uma empresa em crise, vocês concordam comigo que uma empresa em crise deve priorizar a gestão financeira de curto prazo? Porque ela está com um problema de curto prazo. Se o problema é de curto prazo, vamos priorizar o curto prazo. Não adianta eu pensar daqui a 20 anos se eu estou correndo o risco de acabar em 2 anos. Então, só para colocar isso, para a gente refletir
para nós pensarmos. Você pode até falar, não, nós estamos olhando para o longo prazo, mas também estamos olhando para o curto prazo, porque nós precisamos encontrar uma solução para este problema de curto prazo, né? Então, a empresa em crise ela tem problemas de continuidade, ela está brigando para sobreviver esse dia, aí ela vai brigar amanhã para sobreviver amanhã e assim sucessivamente. Então, queria ressaltar esse ponto que foi relativo ao primeiro tópico que a gente falou. Em relação ao segundo tópico, só para reforçar aqui e ficar aquela visão final para vocês, sobre a questão da relação risco-retorno. Sempre na área financeira ou na área de negócios, não vamos extrapolar, não é só na área financeira. Nós temos que olhar o retorno ajustado ao risco. Então, não dá para olhar só retorno. O que vale é o retorno ajustado ao risco. Então, segundo ponto, ponto importante. Terceiro ponto, as decisões de orçamento de capital que eu comentei com vocês, que eram as decisões mais importantes. Nesse tipo de decisão, a gente busca escolher o quê? Os melhores projetos. Eu posso, eventualmente, ter que fazer alguns projetos que são estratégicos para a empresa. De repente, não é o melhor projeto do mundo, mas eu vou fazer aquele, porque para a minha empresa, aquele projeto é estratégico. Eu nem coloquei aqui, mas vale a pena dizer, tem alguns projetos que a empresa tem que fazer porque tem que fazer para estar em compliance com a legislação. Então, alguns projetos que envolvam, por exemplo, aspectos ambientais ou aspectos de segurança do trabalho, nem adianta fazer uma análise econômico-financeira. Ela tem que fazer porque tem que fazer, porque se ela não fizer, ela não estará em compliance, pode ser multada, etc, etc. Então, seria um outro tipo de, de projeto. Eu acabei não falando. Quer dizer, eu falei de estrutura de capital, mas eu acabei não enfatizando isso que está aqui. Eu acho que vale a pena nós enfatizarmos, né? Estou falando aqui, olha, nas decisões de estrutura de capital. O que são as decisões de estrutura de capital? Aquelas decisões onde eu vou tomar para decidir como eu vou me financiar, quanto eu vou pegar de dívida e quanto eu vou pegar de capital próprio. Olha o que eu coloquei aqui. Nas decisões de estrutura de capital, o que o gestor busca é combinar a dívida, as várias fontes de dívida com as fontes de capital próprio, para minimizar o custo médio ponderado de capital. Olha que interessante. O que é minimizar o custo médio ponderado de capital? Resumindo de forma muito simples, tomar dinheiro mais barato. Na medida em que eu tomo dinheiro mais barato, eu aumento o valor da minha empresa, se eu pensar no mesmo nível de retorno. Olha que interessante. Então, isso aqui é uma decisão só do financeiro, decisão de estrutura de capital. E se ele souber trabalhar bem isso, e em tese, toda empresa deveria trabalhar bem isso, ela aumenta o valor da operação. Então, vejam, aqui é combinar as várias fontes de financiamento para tentar reduzir o custo médio ponderado de capital, aumentando assim o valor da operação, né? Então, falamos bastante coisas, né, Cidral? É muita informação, mas isso fica gravado, vocês podem rever, né? E eu estou à disposição aqui, a gente tem aí algum tempinho adicional, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Eu vou encerrar o compartilhamento, mas eu estou aqui disposto a, caso alguém tenha alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Todo mundo acanhado? Temos que promover um café virtual, né, É, Paneló? é, Legal. Gente, conforme então nós tínhamos comunicado, iniciamos pontualmente às 8 horas. A gente sabe aí dos desafios, das jornadas de cada um de vocês, né? Nesse tempinho aí, o Paneló também está à disposição para eventualmente qualquer tipo de pergunta. Só queria estar destacando aí
No chat eu fiz questão de estar encaminhando ali o link da inscrição, se assim você entender, se inscreva gratuitamente para estar recebendo os lembretes dos próximos webinars. Também encaminhei o link, o artigo foi postado hoje, sobre a importância de uma visão sistêmica na recuperação judicial. Aí o Pandela também é o próprio autor aí do artigo blog. E também um convite para que as pessoas possam estar acessando um post no Instagram, que são os 3 grandes desafios da recuperação judicial. Então, são os materiais aí que a gente está desenvolvendo para que você fique mais conectado com esse tema e assim a gente consiga estar promovendo, né, esse assunto tão importante, tão relevante nos dias atuais, que não só o Brasil, mas tantas outras países estão passando. São 8h45, todas as pessoas que fizeram a sua inscrição do link receberão o link da gravação. Fiquem à vontade para estar compartilhando com os amigos que julgarem assunto conectado ao desafio dela. E assim a gente promove o que a gente mais ama, que conhecimento. Conhecimento é bom quando é compartilhado. O Pandeló é uma pessoa assim que eu admiro muito. Ele tem essa pegada acadêmica, é mestre, doutor, mas também essa pegada de mercado, né? Teve uma vida aí construída tanto no setor público, setor privado, e é uma pessoa que conhece bastante sobre todo o tema, né? Do direito, a área de negócio, de financeiro. Então, acho que tenho certeza aí que ele consegue trazer com muita notoriedade os conteúdos que fazem parte da recuperação judicial. E até, inclusive, né, incluindo abordagens, temas que são muito novos, né? Teoria dos jogos, teoria da decisão, além dos tradicionais, uma visão econômica financeira, o plano de recuperação, a questão também dos aspectos legais que envolvem, né? Mas aí a gente fica com o convite para que você participe na semana que vem da próxima live. Pandeló, por favor, suas considerações finais. Estava mutado aqui. Agradecer a presença de todos, agradecer o Cidral aí por abrir o espaço. Não percam a semana que vem, análise econômico-financeira. É um tema, vai ser menos abrangente do que esse de hoje, que a gente falou de muita coisa. Vamos focar só em análise econômico-financeira e acho que vai dar uma boa visão para vocês de como olhar e interpretar os números. E a gente vai quebrar vários paradigmas, hein? Vamos quebrar vários paradigmas sobre análise econômico-financeira. Que é uma coisa que, mesmo em relatórios, em planos de negócio, a gente vê algumas coisas ali que, em tese, não deveriam estar. Então, vou comentar com vocês o que vocês devem olhar e os cuidados que devem ter para não pegar o caminho que talvez não seja o melhor no que se refere a esse tipo de análise. Então, nós vamos dar uma visão geral da análise econômico-financeira, vamos falar um pouquinho de como olhar a parte de endividamento, liquidez, rentabilidade e alguns indicadores operacionais. Então, a próxima semana é como fazer o raio-x da empresa, para verificar se ela é realmente viável ou não. Para onde olhar? Né? Então, são argumentos importantes. É claro que, dependendo da formação de vocês, outros profissionais vão ajudar vocês nesse item. Se o cara for contador, a pessoa faz tranquilo. Se for um administrador, faz tranquilo. Se for um advogado, talvez, a não ser que a pessoa goste muito de finanças e contabilidade, talvez valha a pena ele se associar na hora de fazer esse relatório a um contador, a um administrador. Mas o importante, independentemente da área de formação, é a pessoa ter uma visão geral, né, Cidral? Até para saber para onde olhar, né? Até para saber como argumentar em juízo, né? É isso, então.
Obrigado e nos vemos aí semana que vem. Tá bom? Salve, Abraço. Pandeló. Muito obrigado, viu? Tchau. Pessoal, muito obrigado pela participação. Tenha aí um bom dia de trabalho, ok? Um forte abraço e até semana que vem. Obrigado, Pandeló. Obrigado aos participantes. Valeu. Tchau. Valeu.